devo avaliar fontes naturais de calor pelo anexo 3 da NR15? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar de mais um assunto polêmico. Para avaliação de calor para fontes naturais, eu devo avaliar para identificação de insalubridade? Por exemplo, o trabalhador que trabalha exposto a céu aberto, que trabalha exposto ao calor do sol apenas. Eu tenho que avaliar esse tipo de exposição para identificar insalubridade por calor? Então essa vai ser a grande pergunta de hoje. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. A gente está com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho. E aqui na descrição desse vídeo também, nós temos um link que dá acesso a todas as nossas redes sociais. Tem lá o nosso Instagram, nosso YouTube, Facebook, tá tudo aqui. Tem um linkzinho aqui embaixo na descrição, clica nele que você vai ser direcionado a todas as nossas redes sociais. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver o que diz a NR15 sobre a avaliação de calor de fontes naturais, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O anexo 3 da NR15, ele fala sobre a avaliação, a exposição ocupacional ao calor para identificação de insalubridade, tá? Então, o item 1.1 do anexo 3 da NR15, ele fala o seguinte, ó. O objetivo deste anexo é estabelecer critérios para caracterizar as atividades ou operações insalubres decorrentes da exposição ocupacional ao calor em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor, tá? O anexo 3 da NR15, nesse item 1.1, ele fala o seguinte, que é um anexo destinado à identificação de insalubridade para aqueles trabalhadores que fazem atividades ou operações exposto a calor. Porém, não é qualquer calor, exposto a calor gerados em ambientes fechados ou em ambientes com fonte artificial de calor. Então vamos trabalhar aqui essa definição de fonte artificial. Uma fonte artificial de calor é quando uma máquina, um equipamento ou algum ambiente da empresa está gerando um calor de forma artificial, de forma forçada, ok? Quando a gente fala de fonte natural de calor, é a exposição do calor ao sol. Então, eu estou trabalhando exposto ao sol e os raios solares estão gerando um calor para mim. Ou seja, não é uma máquina, um equipamento que está gerando calor para o trabalhador, mas sim é uma fonte natural. É o sol que está gerando calor em cima do trabalhador. Então é tido como uma fonte natural. Tudo que passar disso é uma fonte artificial de calor, ok? Então só é insalubre se o trabalhador estiver exposto a um ambiente fechado e um ambiente com fonte artificial de calor. Então é isso que o item 1.1 ele fala. Daqui a pouquinho a gente vai falar a definição de fonte artificial, que eu vou deixar aqui para o próximo slide, tá? No item 1.1.1, ele ainda fala, ó, este anexo não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor. Então, aquele trabalhador que está exposto a uma atividade a céu aberto e não tem fonte artificial de calor, não será caracterizado como insalubre. Então, Thiago, quer dizer que eu não preciso nem medir? Não precisa nem medir, tá? A exposição ocupacional ao calor para caracterização de insalubridade, eu obrigatoriamente tenho que ter uma fonte artificial de calor. Ou o trabalhador trabalhar em ambientes fechados, que a gente vai ver daqui a pouquinho essa definição também, tá? E olha aqui ainda no item 2.3, ó, também no anexo 3 NR15, que fala o seguinte, são caracterizadas como insalubres as atividades e operações realizadas em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor, sempre que o IBUTG médio ponderado medido ultrapassar os limites de exposição ocupacional estabelecidos com base no IBUTG apresentados no quadro 1, que seria o IBUTG médio ponderado máximo, e determinados a partir da taxa metabólica das atividades apresentadas no quadro 2, ambos deste anexo. Ou seja, no próprio anexo 3 da NR15, ele traz várias vezes falando, olha, só é insalubre fonte
artificial de calor e ambientes fechados. Porém, só vai ser insalubre se for ultrapassado o resultado da medição, for ultrapassado o limite de tolerância. Então, eu tenho que ir lá fazer uma medição de calor, e se essa medição ultrapassar o limite de tolerância, baseado também na taxa metabólica lá para identificar os limites, né? Se for ultrapassados os limites, será insalubre, caso contrário, não será. Então, só é considerado insalubre atividades com exposição ao calor à fonte artificial e ambientes fechados. Tiago, tá, então qual é a definição de ambiente fechado? Aí é que tá. A NR15, a NR1, que traz um glossário de definições também, tanto a NR15 quanto a NR1, eles não trazem para a gente uma definição técnica de ambiente fechado. Quando a norma não nos traz uma definição de ambiente fechado, não traz a definição de alguma coisa, essa definição fica a critério técnico. Quer dizer o quê? Que cada profissional ele vai definir tecnicamente o que é aquilo para ele. Ou seja, a definição de ambiente fechado vai de profissional a profissional. Tá? Então, ou seja, o profissional tem que ter a tua convicção técnica para trazer uma definição do que seria um ambiente fechado. Tá? Então, eu vou trazer aqui uma definição do Tiago. Tá? Qual que é a definição do Tiago para ambientes fechados? Isso não quer dizer que você possa concordar com a minha definição. E isso é natural. Tá, pessoal? Se você não concordar, coloca aqui embaixo na descrição o que é ambiente fechado para você. Tá? Então, aqui, o que é ambiente fechado por Tiago? O que eu, Tiago, entendo como ambiente fechado? Ambiente fechado é aquele ambiente onde ele está todo fechado de paredes, seja parede de alvenaria, estrutura metálica, madeira, o material é indiferente, né? Então, ele seja todo fechado em paredes, pode até ter portas e janelas, porém o trabalhador trabalha com essas portas e janelas fechadas, tá? E onde naquele local tem uma baixa circulação de ar. Então eu caracterizo dessa forma. Então vamos dar alguns exemplos de um ambiente fechado. Está sendo muito comum, pelo menos aqui na minha região, a utilização de containers para ser o almoxarifado da empresa. E às vezes fica um trabalhador dentro daquele container. Gente, para quem já entrou nesses containers, sabe que o negócio é quente pra caramba. É todo de estrutura metálica, o sol batendo ali e irradia para o trabalhador que fica lá dentro. Né? Então, alguns desses containers às vezes não tem ar-condicionado. É um ventilador, então o trabalhador trabalha num ambiente todo fechado, somente com um ventilador ali. Então, se você levar o termômetro de globo, fizer uma medição e o resultado daquela medição der acima do limite de tolerância, pode caracterizar como insalubre. Porque nessa situação eu classificaria como ambiente fechado. Né? Lógico, cada caso é um caso, você tem que avaliar de uma forma isolada cada uma dessas situações. Então, como eu falei, você vai chegar no ambiente, cheguei lá, o trabalhador trabalha nesse almoxarifado de container. Ele tem inclusive uma mesinha para ele trabalhar ali. Ok, não tem um ar-condicionado para diminuir a temperatura do ambiente, é somente um ventilador. E ele trabalha ali com portas e janelas fechadas, eu caracterizaria como um ambiente fechado. Ok? Um outro exemplo muito comum, que poucos profissionais sabem, fosso de elevador de grãos em fazenda. Então, você é prestador de serviço, trabalha em fazendas, tá? O teu funcionário que entra nesse espaço confinado, fosso de elevador de grãos, túnel, né, de armazéns de grãos também, são ambientes totalmente fechados. E quem já entrou lá, gente, sabe que o negócio lá é quente pra caramba, mesmo não tendo uma fonte artificial. É muito quente lá dentro. Tá? Lógico, tem alguns que tem sistema de exaustão, de aeração, tá? Mas alguns casos não tem. Então, gente, é muito quente. É ambiente fechado também. Inclusive, classifica como espaço confinado. Mas, lógico, a definição de espaço confinado é outra coisa, tá? Mas entenda, ali também é um ambiente fechado. Também teria que fazer uma avaliação de exposição ocupacional ao calor naquela situação. Tá? Então, são alguns exemplos de ambientes fechados. Então, para caracterizar a insalubridade por calor, o trabalhador tem que estar exposto ou a ambientes fechados ou a fonte artificial de calor. Se o trabalhador estiver exposto somente à fonte natural de calor, sem ser em ambiente fechado ou com alguma fonte artificial, não será caracterizado como insalubre. Você pode até fazer as medições, mas essa medição não vai ter valor, porque para ter valor tem que estar dentro dessas características do anexo 3 da NR15.
Beleza? Pessoal, ficou claro para vocês? Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aqui que a gente responde a dúvida de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aí o teu like, de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho. E agora nós estamos com uma série de vídeos relacionados ao agente físico calor. Se quiser procurar a gente também nas redes sociais, na descrição aqui desse vídeo você vai encontrar um link que vai te encaminhar para todas as nossas redes sociais. Beleza? Forte abraço a todos vocês, pessoal, e até o próximo vídeo.